Que eu li alguns livros esse ano e eu falei, já que eu li, eu vou comentar e vou falar dos livros que eu li, recomendar, né? Então eu começo com o primeiro livro que eu li esse ano, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, em Minas Gerais. Ela teve pouca instrução, pouca instrução primária, mas ela gostava muito de ler, de escrever. E ela foi morar numa favela aqui no Canindé, chegou a ser empregada doméstica do médico Zerbini, né, do transplante do coração. Depois ela foi morar na favela, no Canindé, nos anos 50, e ela resolveu escrever o diário da sua vida, né? Escrever sobre a luta dela, uma mulher guerreira, que morava num barraco com 3 filhos. O diário de Carolina Maria de Jesus, para quem gosta quer conhecer a sociedade brasileira, é muito importante porque é um relato de uma favelada, Quarto de Despejo. Inclusive, essa semana eu me encontrei com a filha da Carolina, que ela fala muito aqui, da Vera, e a Vera autografou para mim o livro, que a Vera é educadora, né, da cidade de São Paulo, e eu tive o prazer de conhecê-la e ela autografou, achei muito bom e eu recomendo, Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus. Outro livro que eu li esse ano, do Di Brown, Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Enterre Meu Coração na Curva do Rio foi lançado no começo dos anos 70, é um livro documentário, não é romance, é um pesquisador o bibliotecário, e ele conta aqui o drama das guerras indígenas, né? Nos Estados Unidos, genocídio que o governo dos Estados Unidos, do presidente dos Estados Unidos, do Estado norte-americano, promoveu para exterminar, para acabar com as nações indígenas na famosa Conquista do Oeste, né? E esse livro aqui, ele conta o drama, a guerra e a resistência, uma história de luta dos indígenas norte-americanos, né, dos Siús, Navajos e as nações indígenas. Para quem se interessa, é muito interessante. Esse livro aqui, eu estava lendo, estava em Aracruz, eu conheci uma equipe do pessoal do SUS que foi cuidar da saúde na reserva indígena lá do Espírito Santo, em Aracruz, e eu conheci os rapazes e eu falei para eles que eu ia mandar o livro para ele ler, e que eu estava lendo na época, né? E aí eu preciso mandar lá para Brasília, peguei o endereço, vou mandar aí, promessa é dívida, acabei de ler, mas é um livro assim que você não consegue ler de uma vez só, porque as histórias são dramáticas, né? História de guerra, de violência, mas é muito importante a gente conhecer a história, né, da conquista do Velho Oeste, do extermínio do governo, do genocídio. Os Estados Unidos que a gente vê hoje foi construído sobre os ossos indígenas e dos bisões, que eles praticamente quase que acabaram com os bisões, porque os bisões eram alimento, né, dos indígenas. Então eles vão matar o bisão, que aí eles morrem de fome. Chegou nesse ponto. E eu acabei de ler agora do Ziraldo Vitor Grandin, o Ziraldo, o cartunista do Menino Maluquinho, né? Esse é o primeiro livro que ele escreve, o Infanto Juvenil, pequenininho, mas muito legal, eu adoro Ziraldo. Para quem não sabe, Ziraldo foi quem fez a logomarca do Pessal, né? Aquele salzinho do Pessal, obra do grande, genial, desse mineiro que morreu, né? Pô, acho que foi ano passado. É o tipo de pessoa que não devia morrer nunca, Ziraldo. Adoro Ziraldo. O que eu estou lendo agora é de Luiz Fernando Veríssimo, que são crônicas, né? Comédias para se ler na escola, são crônicas. É um livro bem levezinho de ler, já estou na metade e é simplesinho, mas às vezes eu gosto de ler esses livros assim, para a gente rir. Luiz Fernando Veríssimo, ele tem uma veia de humor, né? Muito legal, eu gosto dele também. Ele é filho do Érico Veríssimo, né? Luiz Fernando Veríssimo. Li também esse ano, Pensando, da minha tia Beatriz, que é da Academia Marianense de Letras, tia Beatriz, que infelizmente ela acabou de lançar esse livro e faleceu, né? Acho que não deu nem uma semana depois que ela lançou esse livro lá em Mariana,
que são poesias. Ela gostava de escrever poesia, recitar poesia. Pensando da minha tia Beatriz, né? Era minha amiga no Facebook, a gente conversava muito, mandava mensagens, tudo, e ela faleceu, né? Problemas respiratórios, tudo. Mas pensando de tia Beatriz de Souza, Mariana. Outro livro que eu li, Paulo Estevão, esse aqui eu acabei de ler, Paulo Estevão, que é de Francisco Cândido Xavier, né? O nosso Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Ele conta a história de São Paulo, né? São Paulo. E eu não sou espírita, eu não tenho uma religião, né? Mas eu gosto muito de Chico Xavier, gosto da leitura espírita, leio bastante. Eu não conheci Chico Xavier pessoalmente, deveria ter conhecido. Passa o tempo, poderia ter ido lá, né? Em Uberaba para conhecer, mas eu sempre gostei dele, sempre admirei, sempre respeitei, li vários livros dele, mas não conheci pessoalmente, infelizmente. Então, Chico Xavier, Paulo Estevão, recomendo a história de São Paulo, do início do cristianismo, né? Agora, o livro que eu comecei a ler esse ano e não terminei, eu começo a ler um livro, eu termino, eu não gosto de deixar livro pela metade, e esse é um clássico que eu comecei a ler, mas não consegui porque a leitura é difícil, é meio arrastada e é clássico, mas eu tenho que ler esse livro ainda. Chama Os Sertões, de Euclides da Cunha. É que ele começa a descrever aqui o relevo lá, né, da Guerra de Canudos, ele começa a descrever aqui o relevo da região, né? E ele é engenheiro, ele era engenheiro, escritor, e Euclides da Cunha, Os Sertões, eu tenho que ler, que é um clássico. Todo mundo fala, é um clássico, é um clássico. E eu comecei a ler e parei. Olha onde que eu parei aqui, ó. Porque a leitura não é fácil, viu? É uma leitura difícil. Eu acho que depois que passa essa parte de descrição deve melhorar, né? Quando começa a Guerra do Canudos. Mas eu ainda não li esse livro aqui. Mas é o que eu comecei a ler, então eu coloquei aqui. Agora, outro livro que eu li que eu gosto muito, Cartas de Cristo, que é, como o nome já diz, né, Cartas de Cristo. Então, quem se interessa por espiritualidade, chama Consciência Crística Manifestada, da Almanara, da editora Almanara, Cartas de Cristo. Mas esse livro aqui, para quem gosta de ler eletrônico, você pode ler o livro eletrônico, não paga nada, está disponível. É muito interessante. Para quem gosta de espiritualidade, eu gosto de espiritualidade. E eu não tenho religião. Como eu disse, eu não tenho uma religião definida, mas eu gosto da espiritualidade. Então eu leio muita espiritualidade de Jesus, de Buda, do hinduísmo, eu leio. Inclusive eu já li, estou lendo, falta ainda 25 suras para eu ler. Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, eu estou lendo. Tem o livro, para quem não conhece o Alcorão, ele não é um livro assim que conta uma história igual o Novo Testamento, né, que tem aquela história. Eles são suras e que Alcorão significa recitação. Que o Maomé recebia as mensagens e recitava, né, a história. Então, o Alcorão, eu me interesso por ele, e é um livro espiritual, né? Ele fala, né, conta a história. Para quem não sabe, o patriarca Abraão, ele é patriarca dos árabes e do judeu, do povo judeu. É o mesmo patriarca, o Abraão. Então, aqui cita muito Moisés, fala de Jesus, fala do Velho Testamento também. Então, o Alcorão, suras, o livro sagrado do Islã. Para quem gosta de espiritualidade, se interessa por espiritualidade, é muito importante a gente ler, né? É o livro sagrado do povo árabe, dos árabes. O outro livro que está na fila agora para eu ler é Lula, a biografia de Lula, volume 1. Fernando de Moraes escreveu, e a história do presidente Lula, né? Ao lado de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, os presidentes mais importantes da nossa república, né? Lula era Getúlio Vargas e o Lula já superou. Lula ganhou 3 eleições, Lula foi eleito 3 vezes
e pode ser eleito a 4ª vez. Então, Lula é muito importante, para quem gosta, para quem não gosta, é muito importante a gente conhecer a história de Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva, que autografou para mim a Verdade Vencerá. Aqui, ó, companheiro Lula autografou para mim. Esse livro foi lançado em 16 de março de 2018 no Sindicato dos Químicos. Eu fui no lançamento do livro e um mês ele autografou para mim no dia 16 de março e no mês de abril ele foi preso, né? Como todo mundo sabe, o Lula foi preso. E aqui ele conta a história principalmente da Lava Jato, conta a história do governo Dilma. E eu lembro que no lançamento do livro ele falou que ia provar que o Moro era um mentiroso, que ele não ia fugir, que ele ia ficar. E ele provou mesmo que o Moro é um mentiroso. Lula, que em 16 de março estava perto de ser preso, e foi preso e saiu, e hoje é o nosso presidente. Eu lembro que fui nesse lançamento do livro aqui, de 2 pessoas que foram no lançamento do livro, era Juca Kfouri, que foi no lançamento, e o que era presidente do Palmeiras, Beluso, né? Beluso, que também foi no lançamento do livro, que estava lá, que abraçou Lula, que solidarizou, né, com Lula, e esse livro aqui, muito importante e histórico também, principalmente que tem o autógrafo do presidente. E eu li também a história do PT, de Lincoln Seco, a história do PT, só que esse livro está emprestado, né? A história do PT, para quem não sabe, o PT surgiu nos anos 80, né? E ele conta toda a história do PT, o PT que tem 3 bases sólidas da sua formação, que é o movimento sindical, lógico, né? O movimento operário do Lula, muita ajuda da Igreja Católica, da comunidade eclesiais de base na época, da teologia da libertação. Então foi muito importante a Igreja Católica, inclusive as igrejas eram abertas para que os metalúrgicos corressem para dentro da igreja para não ser reprimido pela polícia, né? E na época o Maluf, que era o governador de São Paulo. Então a Igreja Católica tem essa ligação com o PT, da formação do PT. E também tem o movimento estudantil, né? Zé Dirceu, que veio do movimento estudantil, né? O movimento estudantil na época da fundação do PT é muito forte, toda a juventude PT, inclusive eu, né? PT, jovem naquela época, tinha acho que 18, 19 anos, então era tudo PT. E também os acadêmicos, na parte acadêmica, dos professores universitários, a formação ideológica, os artistas. Então o PT teve essa história, e a história do PT, Lincoln Seco, eu li, mas eu emprestei para uma amiga, para a companheira que está lendo. Então são esses os livros que eu li esse ano, recomendo a leitura, e é sempre bom a gente ler, né? E às vezes as pessoas hoje em dia perdem muito tempo, né, no celular, no Zap, recebendo mensagem, e eu prefiro, não fico, eu nem tenho smartphone, eu gosto mais de ficar lendo assim um livro de papel, né? Que a gente aprende muito, viaja e aprende, e a mente fica mais higienizada, né? Então eu recomendo a leitura para vocês. Esses foram os livros aqui, tá bom? Vai para frente, depois ano que vem eu faço outro. Um abraço para todo mundo, tudo de bom. Tchau, gente. Em falar de espiritualidade, tem um livro que eu gosto muito, se chama Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda, que aí já é a parte lá dos hindus, do hinduísmo. Paramahansa Yogananda, que nasceu na Índia, depois levou o yoga lá para os Estados Unidos, e é um grande mestre, né, da Índia, um grande mestre, um yogi, é um guru, que eles falam, né, lá, e leiam sempre, tá bom? Livros sim, armas não. Um abraço.